pessoal, tudo bem com vocês? Então nós vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa em que nós estamos tratando da ortografia. Agora na aula de hoje, especificamente, o que é que nós vamos ver sobre ortografia? Muito bem, nós vamos ver o emprego então de E, I, O, U, G e J. Principalmente G e J, que há uma confusão realmente muito grande, há uma dificuldade no emprego dessas duas letras. Quando é que eu emprego G, quando é que eu emprego J? Então atente para essa aula, não deixe de assistir o vídeo da aula anterior, realmente nos acompanhe, porque é tudo uma sequência dos conteúdos que já foram ministrados, ok? Veja a tela, o que nós temos ali é justamente dizendo para você algo do tipo: na língua falada, a distinção entre as vogais átonas E e I podem não ser nítidas. Ok. Emprega-se o E quando? Em sílabas finais de verbos terminados em OAR, UAR. Exemplo: magoar, quando eu vou escrever e grafar magoe, deve ser grafado com E. Magoes. Quando eu grafo o verbo continuar, veja que a terminação dele é UAR. A gramática me ensina que se eu vou flexionar esse verbo, notadamente vem continue. Veja que a pronúncia sai no som de um I. Porém, na grafia, eu devo usar realmente a letra E. Veja, continue, continues. Mas por quê? Porque no caso do verbo magoar, você viu que é uma terminação em OAR. Você percebeu que no caso do verbo continuar, a terminação do verbo é UAR. Então, o que essa primeira regra nos ensina? Olha, verbos terminados em OAR, verbos terminados em UAR, a grafia dessas palavras, na flexão desses verbos, não devemos usar I. Então, magoe. Apesar de a gente pronunciar o I, mas o verbo terminou em OAR, magoar. Então, eu sei que deve empregar neste contexto a letra E. Então, nos verbos terminados em OAR, como no caso de magoar, e nos verbos terminados em UAR, como no caso do verbo continuar. Assim, você faz outros exercícios, verifique a terminação do verbo. Caso ele termine em OAR ou UAR, a grafia então deve ser com E não com I, apesar de a pronúncia sair com I. É o caso então de magoe, é o caso de continue. Apesar de sair com o fonema som, sai o I, a grafia deve ser com E, ok? Vamos ver mais um caso? Em palavras formadas com o prefixo ante, que na grafia é o E, porém quando nós escutamos na pronúncia vem o I, ok? Esse ante é um prefixo, na verdade, não é notadamente uma palavra, é um prefixo que significa anterior, aquilo que vem antes. Então, quando eu digo algo como antebraço, antecipar, eu estou notadamente produzindo o prefixo ante, que significa aquilo que vem anterior. Quando nós antecipamos alguma coisa, por exemplo, é que você vai realmente trazer uma ação que seja anterior, você está antecipando aquilo, ok? Então veja que esse prefixo ante, apesar de a pronúncia dele ser com I, na verdade o significado desse prefixo é diferente, significa antecipar. Então, na verdade, a grafia dele deve ser com E, ok? Porque existe o ante, de fato pronunciado e grafado com o I, porém aquilo que significa contra. Nós vamos já ver esse caso aqui. Então, vamos lá. O ante, que é grafado com E, porém pronunciado com I, ele tem um significado, significa antecipar, ou aquilo que vem antes. É o caso de antebraço, né, que vem antes do braço, e antecipar é aquilo que você realmente vai trazer primeiro, você vai antecipar, ok? Então, ele é grafado com E. O terceiro caso que você visualiza aí, então não tem uma regra. São de fato palavras que eu devo assimilar, que eu devo aprender. Aquilo que eu já falei com você na aula passada. Muito do nosso vocabulário se deve realmente à leitura, se deve realmente à fixação dessas palavras, numa imagem, realmente numa leitura visual, ok? Em todo caso, uma consulta ao dicionário nos ajuda, porque muito dessas palavras não há uma regra específica. É o caso, por exemplo, das palavras cadeado, que as pessoas pronunciam cadeado, porém é grafada com E. Confete, grafado com E e não com I. Disenteria, e a pronúncia dela também é diferente, porque as pessoas costumam dizer, estou com uma desinteria.
pronúncia errada realmente, a escrita também é errada. O correto é disenteria, grafado com E. Empecilho, apesar de as pessoas pronunciarem empecilho, é escrita com E. Irrequieto, uma palavra menos usual para vocês, porém ela é comum, e as pessoas pronunciam do tipo irrequieto e é grafada com E. Mexerico, e a outra que aparece para vocês é orquídea, que também as pessoas costumam pronunciar com o som do I. Esses exemplos e mais alguns, veja que tem um etc. aí. É que não são as únicas palavras. Existem muito mais palavras que pronunciamos com o som do I, porém elas são grafadas com E. Por isso que a distinção entre E e I é difícil realmente você captar. Porém, revisando aí, eu sei que verbos terminados em OAR e UAR vão me levar a grafar a flexão com E. Sei que o ante, que tem significado de antecipar, trazer por primeiro, aquilo que vem antes, ele também é grafado com E, ok? Vamos ver o caso do I. Quando é que eu uso o I em certas palavras? Verifiquem aí. Emprega-se o I em sílabas finais, na flexão, dos verbos agora terminados em air, oer, uir. Veja, air, oer, uir. Por exemplo, cair, terminou em air, logo a flexão desse verbo vai ser cair, de fato grafado com I. O verbo doer, dói, grafado com I, terminou em oer. Influir, influi, grafado com I, porque o verbo terminou em uir, ok? Você viu que eu falei do ante, grafado com E, e o significado dela. Ante é aquilo que vem antes, é aquilo que eu antecipo. Agora veja na tela aí a palavra anti, pronunciada e grafada com I. Significa então contra. É o exemplo da palavra anticristo, que deve ser grafada com I. É aquilo que é contra Cristo. Antitetânico, ok? Grafado com I, é aquilo que é contra o veneno de algo. A gente toma realmente a ideia do antitetânico, ok? Anti para combater a doença e etc. Aquilo que é contra a doença. Então veja que nesse contexto aí o anti, grafado com I, é um prefixo, significa contra. Vê que são duas coisas bem distintas. Ante com E, aquilo que vem antes, antecipar. Anti com I é aquilo que é contra, anticristo, é um exemplo dessa situação. Para a gente ver que realmente são pronúncias iguais, porém grafias diferentes e significados aqui também diferentes, ok? E aliás, por falar nisso, em língua portuguesa nós temos muito disso. Temos palavras que se parecem na grafia, se parecem na pronúncia, porém o significado delas é extremamente diferente. Você vai ver hoje então que são os parônimos. Daqui a pouquinho eles aparecem aí para você na tela. Mas veja, como no caso anterior em que nós vimos algumas palavras que são grafadas com E e não tem uma regra para elas notadamente, veja exemplos de grafias com I e que as pessoas pronunciam com E muitas vezes. Veja, aborígene e não aborígene, como as pessoas realmente pronunciam. Artimanha, grafado com I. Chefiar, digladiar, outra palavra que na verdade as pessoas utilizam de maneira errada. As pessoas dizendo degladiar. A gramática nos ensina que não é degladiar. A pronúncia é digladiar, ok? Penicilina, fora do seu contexto também, mas é grafada com I. E outra que causa dúvida, né? É privilégio ou é privilégio? Olha aí a palavra para você na tela. O correto é privilégio, ok? Privilégio. Então, aqui aparecem algumas que nos causam dúvidas. A gramática nos apoia nesse sentido porque sabe que é uma confusão. As pessoas usam de maneira realmente como escutam, aprendem do contato mais coloquial e a gramática vem para corrigir isso, ok? Nesse momento, como a gente está tendo uma videoaula aqui, eu sugeriria que realmente você visualizasse certas situações na própria gramática. Estude. Já que você está se preparando para um efeito de vestibular, para um efeito de curso preparatório, cursinho que você está fazendo aí, daqui a pouco ingressando na Fundação Matias Macchini, verifique essa situação. Ortografia é uma coisa muito séria.
Não é algo que as regras gramaticais sejam suficientes, ok? Tem coisas que a gramática diz que estão associadas à etimologia da palavra. Então, qual é a forma mais adequada de, nesse momento, você resolver isso? Estudar mesmo, fazer exercícios ortográficos, consultar palavras que você não conhece o significado, porque isso você vai ser cobrado. Em exames de vestibulares, em exames preparatórios, costumeiramente nós vamos nos deparar com a ortografia. Aquilo que a gramática nos ajuda, ótimo. Aquilo que a gramática diz, então, que certas palavras, como você está vendo aí na tela, nos seguintes vocábulos, grafa-se com E, grafa-se com I, tem que exercitar mesmo, ok? Vamos passar adiante? Agora nós vamos ver os pares O e U, que também não é muito fácil, a distinção e a grafia delas, ok? Vamos ver o que a gramática nos diz. A oposição O e U é responsável por uma diferença de significado de algumas palavras, como, por exemplo, comprimento e cumprimento. São duas palavras que de fato existem. Mas quando eu falo de comprimento, eu estou falando de extensão. Quando eu falo de cumprimento com U, eu estou falando de saudação. Ok, então deixa eu dizer a você sobre a letra O e sobre a letra U. Por que elas nos causam certos problemas? É porque, de fato, numa grande maioria de palavras da língua portuguesa, temos palavras que são grafadas com O e nós temos na mesma estrutura grafadas com U. Você viu o exemplo de comprimento e cumprimento. Então, como é que se chama isso em língua portuguesa? Parônimos. Pares de palavras são semelhantes na grafia, são semelhantes na pronúncia, porém no significado elas são plenamente diferentes. Comprimento, extensão. Cumprimento, saudação, ok? Vamos ver mais um exemplo? Soar, emitir som. Suar, transpirar. Olha a confusão aí nesses dois vocábulos. Costumeiramente você escuta as pessoas dizendo algo assim: eu sou bastante. Eu sou bastante. Ora, quando alguém diz assim, eu sou bastante, você está usando um parônimo. Você está dizendo assim, olha, eu emito bastante som. E na verdade não é isso que você quer dizer. Você quer dizer que você transpira bastante. Então, como seria o correto dessa pronúncia? Olha, eu suo bastante. Pedro soa bastante. Quando você diz Pedro soa bastante, você está querendo dizer que ele emite muito som. E na verdade não é. Você quer dizer que Pedro sua bastante, ok? Isso em língua portuguesa são chamados de parônimos. Então, no emprego de O e U, esse é um dos maiores problemas. É porque, de fato, eu tenho palavras que são grafadas com O e na mesma pronúncia parecida, numa pronúncia muito semelhante, numa grafia muito semelhante, eu vou ter grafadas também com U. Porém, os significados são distintos. Mas isso é uma coisa que ocorre só com O e com U? Não. Veja o quadro que aparece para você aí, você vai ver agora certos parônimos, ok? Tanto isso tem a ver com o emprego de E e I, quanto isso tem a ver com o emprego de O e U. Veja, área, grafada com E, significa superfície. Área, grafada com I, é uma melodia, é uma cantiga, ok. Arrear, grafado com E, significa pôr arreios, enfeitar. Arriar significa abaixar, pôr no chão. Então, quando você vai arrear o cavalo, por exemplo, é grafado com E não com I, porque nesse caso você vai pôr arreios, ok? É uma linguagem, uma palavra que a gente vê empregada muito para cavalo. Arrear o cavalo é pôr arreios. Mas se eu digo arriar, aí é colocar no chão, ok? Comprido, agora você vê que o par agora é O e U. Comprido é aquilo que é longo. Cumprido é o particípio do verbo cumprir. Eu tenho cumprido os meus deveres. Quer dizer, eu cumpri os meus deveres e não eu tenho cumprido os meus deveres. A palavra agora é comprimento, como nós já exemplificamos, significa extensão. E a palavra cumprimento, que aí significa saudação, ato de cumprimentar, ok? Cumprimento. Agora, outros exemplos. Costear
é aquilo que significa navegar, passar junto à costa de. Custear, grafado com U, significa pagar as finanças, pagar os custos. Custear, grafado com U. Então, tem costear, navegar junto à costa de algum lugar. Custear, que significa pagar os custos. Mais alguns exemplos? Emigrar, olha os dois. Emigrar significa sair do país. Imigrar significa entrar num país estranho. Veja que a distinção entre essas palavras se faz mesmo por uma pequena letra. A diferença entre elas é o E e o I, ou a diferença entre elas é o O e o U. Ok, eu acho que você já captou a ideia. Na tela estão aparecendo mais alguns exemplos aí para você, que são os mesmos que constam na sua apostila. Devo dizer que você precisa prestar muita atenção nesses detalhes de parônimos, porque eles envolvem realmente o emprego adequado das palavras, ok? Então, nesse sentido, eu vou passar adiante, observe seu material, sua apostila e vá além. Consulte gramáticas, estude, exercite. Parônimos é um exercício para o seu vestibular, um exercício para o seu preparatório, ok? Vamos adiante? Ainda no emprego de O e U, não há uma regra agora. Estou vendo que realmente palavras que nos causam dúvida, pronunciamos bolacha. Uso coloquial, quando a grafia me diz é bolacha, ok? Bússola e não bússola. Costume e não costume. Moleque e não moleque. E, enfim, há uma variedade de palavras que pronunciamos com U, mas a grafia é com O, ok? Tem uma regra para isso? Não. Significa dizer que no contato com essas palavras é que você as aprende, ok? Veja mais os exemplos. A palavra é camundongo, jabuti, não jaboti, jabuti, Manuel. Alguém me pergunta assim, mas existem muitas grafias de nomes com Manuel. Bem, para nomes, as regras gramaticais são outras, ok? Não envolve notadamente esse aspecto específico da ortografia. Nome já é uma coisa que realmente não há uma norma talvez específica para isso, porém a gramática nos dá alguns parâmetros para essa questão da grafia de certos nomes, ok? Isso porque nesse momento você está se perguntando, mas é Manuel ou Manuel? Bem, a gramática está nos dizendo que a grafia correta é Manuel, grafada com U, ok? Tábua, apesar de as pessoas pronunciarem tábua, então eu estou vendo que eu não posso grafar certas palavras conforme eu pronuncio. Devo reconhecer que o sistema gramatical brasileiro é irregular em muitos aspectos, ok? Então, por aqui a gente finaliza. Não, nós temos mais um quadro aí, porque eu preciso exemplificar, melhor dizendo, eu preciso definir para você o que é parônimo, ok? Que são parônimos. Na língua, registram-se alguns parônimos. Palavras parecidas na pronúncia e na escrita, mas que se diferenciam pela uma oposição de vogais. É o E em vez do I, ou o contrário. É o O em vez do U, ou o contrário. Vê que a diferença entre essas palavras que você viu anteriormente, a diferença entre emigrante e imigrante é um E e um I, porém de significados totalmente diferentes, ok? São os parônimos. Mas, para a gente ver mais alguns exemplos, veja, deferir existe, significa conceder. Diferir existe, significa ser diferente, divergir. Mais um exemplo. Delatar existe, grafado com E, significa denunciar. Dilatar, grafada com I, existe, significa aumentar, distender, ok? Tirar da sua forma natural. Descrição, grafada com E, é o ato de descrever. Discrição, grafada com I, é uma qualidade de alguém que é discreto, ok? E para eu não me estender muito nisso aqui, devo dizer a você, estude mais uma vez parônimos. Parônimos, então, o que na verdade é? Tem a ver justamente com o E e o I. Tem a ver justamente com o O e o U. Palavras que são grafadas tanto com E quanto com o I, mas o significado é diferente. A mesma coisa para o O e o U, ok? Dito isso, nós vamos passar adiante com alguns outros casos envolvendo, então, essas letras E, I,
O e U. E veja que na tela aparece para você ditongos e hiatos, ok? Especificamente ditongo me chama atenção. E já aproveitando aí uma revisão de aulas anteriores, módulo 1 que você viu, ditongos, antes de a gente prosseguir para a regra, você tem o ditongo que ele é crescente, ditongo que é decrescente. Consegue lembrar disso? Precisamos desse conceito agora. Ditongo que ele é crescente. Como é que a gente tem um ditongo que ele é crescente? Semivogal mais vogal, ok? Decrescente, eu inverto vogal seguido de uma semivogal em uma mesma sílaba. É o que nós chamamos então de encontros vocálicos, ok? Os encontros vocálicos então são dois aí, é o ditongo, você tem a questão do hiato, que apesar de ser um encontro de vogais, mas se dão em sílabas distintas. Isso aí é para um efeito de revisão. Agora, o que nós queremos mesmo é grafar corretamente isso. A gramática nos ajuda? Sim. Certas palavras, veja a regra aí. A semivogal dos ditongos decrescentes, de novo, decrescente, vogal, semivogal, orais, são representados sempre pela letra I e pela letra U. Sempre. Eu não devo dizer isso, porque para toda regra tem uma exceção, ok? Então, vamos melhorar isso. Para a grande maioria das palavras em que vai acontecer um ditongo decrescente, a grande maioria das palavras são grafadas com I ou com U, ok? Veja os exemplos. Representamos pela letra I e pela letra U as semivogais das palavras como cai, I, sobressai, I, e não sobressai com E, óbvio, dói com I, herói com I, chapéu, U, Montevidéu, U, Eliseu, U, ok? Não O, atribui, veja o atribui, aí você lembra da regra, verbos terminados em U, ir, ok? Atribui. Então, vê que essa regra do ditongo, na verdade, é uma repetição de uma regra anterior. Por que eu grafei atribui com I e não com E? Porque vem da terminação UIR, atribuir, ok? Veja o outro, constitui, constituir, verbos terminados em UIR me leva a grafar com I, ok? Possuis, certo? Retribui, retribuis, enfim, etc. Você está vendo aí verbos que estão na regra anterior. Terminados então, veja como é o caso de cair, terminado em air. Veja como é o caso de dói, terminados em oer, doer, ok? Ou então verbos terminados em uir, levam a gente a grafar notadamente com i ou com u esses vocábulos. Mas ele se repete aí para dizer o seguinte, na verdade o que você tem na palavra cai é um encontro vocálico, trata-se de um ditongo oral decrescente. Os ditongos orais decrescentes são grafados com i ou com u, ok? Só que como tem as exceções, veja, ao é AO, aos também AO, preposições, ok? Caetano, apesar de pronunciar com I, mas a grafia é com E, é uma exceção. Caetanópolis, exceção. Baependi, apesar da gente pronunciar Baipendi, mas a grafia é com E, ok? Então essas exceções aí ocorrem. Vamos falar agora da questão do O e do U. Problema muito sério. Sabe por quê? Porque muito do que você pronuncia, você quer grafar. E aí a gramática me dá uma segunda regra para isso. Veja, escreve-se e pronuncia-se. A questão agora não é só pronúncia. A questão agora é grafia e pronúncia. Veja, as pessoas costumam dizer afrouxar. Ora, se eu disser afrouxar, eu vou entender que a grafia deve ser da mesma maneira. E lá vem eu grafando afrouxar, ok? Quando a gramática diz que é o seguinte, afrouxar, ok? Afrouxar. Se você pronunciar corretamente, você também vai grafar corretamente. Então, veja os exemplos. Afrouxar, cavalcar, estourar. E as pessoas costumam dizer estourar, como se o pronúncia fosse um O aberto, pousar, repousar, roubar, olha lá, as pessoas dizem rouba, né? Ele rouba muito, não, rouba, ok? Se você pronunciar corretamente,
você vai grafar corretamente, ok? E suas flexões, afrouxo, cavouca, estoura, pousa, rouba, etc. Escrevemos erradamente porque pronunciamos erradamente. Considerem o verbo roubar, ok? Que as pessoas pronunciam rouba e a pronúncia é rouba, certo? Vamos para a próxima situação? Em alguns vocábulos em que o ditongo ou, de fato, vai se alternar pronunciando oi. Atenção aqui, que situação é essa? Tanto faz. Pode ser louro ou pode ser loiro. A pronúncia e a grafia pode alternar nesse momento. São vocábulos, então, que vão ter suas variantes. Vou ter ora grafado com ou, ora vou ter grafado com oi. Veja os exemplos. Balouçar pode ser também baloiçar. Dourar pode ser também doirar. Não há uma distinção, ambas estão corretas. Louro ou loiro, mourão ou moirão, touça ou toiça, toucinho ou toicinho, aquele salgadinho, né, que é feito da gordura do porco, enfim. Você tem vocábulos que são grafados de fato, tanto faz com ou com oi, a gramática admite os dois. Ok, agora nós vamos em verbos de novo, certo? Verbos terminados em OAR. Como é que é a pronúncia deles? Ou a grafia, melhor dizendo. Veja, no presente do subjuntivo e no imperativo desses verbos, a grafia deve ser OE e não OI, grafia. Porque pronúncia, a gente sabe que vai variar. É o caso, por exemplo, do verbo abençoar. Terminou em OAR. Quando eu vou dizer abençoe, vê que sai com I, porém a grafia tem que ser com E. Vamos ver mais alguns exemplos? Abençoe vem do verbo abençoar, terminou em OAR. Perdoar vai fazer em perdoe. A pronúncia pode ser com U, com I, mas a grafia é com E, perdoe. Você tem o verbo amaldiçoar, que gera amaldiçoe. A grafia, de novo, não é com I, mas deve ser grafada com E. Que mais? Amaldiçoe, caçoe, o verbo caçoar, ok? Abotoe, que vem do verbo abotoar, para dizer o seguinte, olha, a terminação do verbo foi oar, como é que vai ser a grafia? Vai ser com OI ou vai ser com OE? Apesar de a pronúncia ser com I, a grafia é sempre com E, ok? Mais uma situação, ainda no presente e no presente do subjuntivo, e no imperativo de verbos terminados em UAR, como é que eu grafo agora? Grafa-se com UE e não com UI. Apesar de a pronúncia ser de UI, a grafia tem que ser com UE, ok? Então agora são os verbos terminados em UAR. Veja, com cultue, e a pronúncia muitas vezes sai cultue, mas terminou em UA, veja, cultuar. Sim, terminou em UA. Então eu sei que nesse momento a grafia vai ser com E e não com I, ok? Cultues. Agora veja, continuar, terminou em UA. A pronúncia logo vai ser com I, mas a grafia é com E. Continue, ok? E a grafia, na verdade, é continue. Veja agora, flutuar. Vai gerar a flexão verbal flutue, porém a grafia é com E. Para dizer o seguinte, terminações verbais, ok? Se, como na regra anterior, a terminação for OAR, eu sei que a grafia dos verbos terminados em OAR se faz com OE. Se for no caso dos verbos terminados em UAR, a grafia de verbos terminados em UAR se faz então com UI, ok? Dito isso, nós então centramos mais alguns casos que podemos diferenciar palavras terminadas e escritas com E ou com I. A mesma coisa aconteceu com O ou com U, ok? Nós vamos prosseguir, porque agora nós vamos falar da letra G e da letra J, que também são duas letrinhas não muito fáceis de você diferenciar, porque, na verdade, eu tenho o fonema J, que esse fonema J me leva a grafar tanto com G quanto com J algumas situações. A gramática nos ajuda? Sim, nos ajuda. Vamos ver os casos então. Na tela já aparece relações, palavras relacionadas à etimologia. É o caso da palavra gesso, que se grafa com G. Por quê? Porque ela vem do grego gipso,
ok? É o caso da palavra jeito, que se grafa com J, mas é porque vem do latim jacto, ok? Jipe, que se grafa com J, mas na sua etimologia, na sua origem, é grafada com J. Ela vem do inglês jipe, ok? Então, muito da grafia de G e J se deve a uma etimologia da palavra, certo? Mas vamos às regras. Grafa-se com G. Que casos? Terminações como ágil, égil, ígil, ógil, úgil. É uma família, né? Ágil, égil, ígil, ógil, úgil. Vão ser grafados com G e não com J a terminação dessas palavras. Exemplo, pedágio, colégio, vestígio, relógio, ok? Contágio, sacrilégio, refúgio. Está aparecendo aí na tela para vocês exemplos dessas palavras. Terminação, então, ágil, égil, ígil, ógil, úgil. São grafadas com G e não com J, ok? Vamos ver a próxima regra? Na mesma situação, você tem agem, igem, ugem. Agem, igem, ugem. De novo, agem, igem, ugem. Também são grafadas com G e não com J. Exemplo de palavras: garagem, terminação é agem, grafada com G. Vertigem, terminação é igem, grafada com G. Ferrugem, terminação é ugem, grafada então com G, ok? Mais alguns exemplos aparecem na tela para você. Cuidado com a palavra impingem, que pode também ser impingem. Tem duas grafias para essa palavra aí. Ambas são aceitas, ok? Agora, como toda regra tem uma exceção, para esse caso de agem, igem, ugem, veja que tem exceções. Quais são elas? Veja, viagem pode ser grafada com G, é o substantivo, ok? Mas quando eu digo que eles viajem, é o verbo viajar, aí eu já escrevo com J. Vamos definir? Viagem com G, substantivo. Viagem com J, verbo viajar, ok? Mais alguns exemplos de exceções, aí você tem pagem, termina em agem, porém a grafia é com J. Lagem, com J. Lambugem, com J. Porque, etimologicamente falando, algo associado à origem dessas palavras que certamente na sua origem conservaram a letra J. Só não no caso de viagem, porque de fato tem uma distinção aí. Tem o viagem substantivo e tem o viagem verbo, ok? Vamos prosseguir? Regra de número 3. Quando uma palavra é iniciada por A, a próxima letra deve ser G, ok? Tem exceção? Com certeza. Mas já é uma facilidade. Palavra que vai iniciar por A, a próxima letra deve ser G na grande maioria dos casos e não J. Exemplos: agência começou por A, logo vai ser grafia com G. Agenda começou por A, logo a grafia vai ser com G. Agiota começou por A grafia vai ser com G. Ágil, ágil, ágil aí, veja, grafado com O, cobrar caro algo, ok? Ágil grafado com L significa agilidade. Você tem agitar, agir. Iniciou por a letra seguinte deve ser G. Exceções: ajeitar, começa por A, mas é grafado com J. Por quê? Porque vem da palavra jeito, palavra que na sua origem, no seu vocábulo, no início dela, é uma palavra que realmente já conservou a letra J na sua escrita, ok? Vamos para a regra de número 4? Palavras derivadas de outras que já na sua origem, na sua grafia, têm a letra G. É o caso de massagista, que vem de massagem. É o caso de vertiginoso, que vem de vertigem. É o caso de ferruginoso, que vem de ferrugem. Engessar, que veio de gesso, palavra que na sua origem grega já é grafada com G. Faringite, selvageria e etc. Então, nesse caso, já não tem uma regra específica, a não ser dizer o seguinte: grafa-se também com G palavras outras que na sua origem já têm a G na sua grafia, ok?
Prosseguindo, nós temos agora a letra J. Vi os casos com G, ok? Vamos ver agora alguns casos com J. Palavras derivadas de outras em que a sua terminação seja já. É o caso de laranja, que você vai ter derivações dela. Laranjeira, laranjinha, todas vão ser escritas com J, porque derivaram de outras em que já tenha já na sua terminação. Loja, derivou lojinha, lojeca, lojista. Granja, granjeiro, granjear e flexões, ok? E também com J, grafa-se terminações de verbos. Verbos terminados em jar, com J, ou gear, com J. Exemplos. Arranjar, com J. Então, a flexão desse verbo vai ser com J também. Arranje, arranjemos, arranjem. Viajar, com J. Lembra do substantivo? Viagem é com G. Viajar, verbo, é com J. Suas flexões vão ser com J. Viajei, viaje, viajemos, viagem, ok? Despejar tem a terminação jar grafada com J. A flexão desse verbo também vai se dar com J. Despejei, despeje, despejem. Gorjear, grafado com J, terminado em gear. Logo, a flexão também vai ser com J. Gorjeia, gorjeiam, gorjeie, ok? Então, veja que aí você tem uma sequência de vocábulos que tem a ver com a terminação de palavras que já tem J no seu emprego, certo? Ok, pessoal, ainda no emprego de J, você tem os cognatos, que o que significa cognato? Palavras que derivam, ok? Aliás, já está para você aí na tela, vocábulos, cognatos ou derivados de outros que já tem J. Por exemplo, a palavra lajedo, lages, lagiano, lagense, são grafados com J porque derivaram de onde? São cognatos de que palavra? Da palavra laje, que já tem J na sua origem. A palavra ou palavras nojeira, nojento, são grafados com J porque derivaram de nojo. As palavras jeitoso, ajeitar, desajeitado, enjeitar, conjetura, derivaram de que vocábulo? Da palavra jeito. Por isso são grafados com J, ok? Então, no caso da letra J, o que a regra me diz? Que palavras que são derivadas de outras, que já conservaram a letra J, também vão ser grafadas com J, ok? Próxima situação que você tem aí são palavras que têm como origem esse tipo de idioma, esse tipo de nacionalidade, africana, árabe, tupi, ok? Ou palavras também exóticas, são grafadas com J e não com G. É o caso de genipapo, giral, jequitibá, juá, jiboia, canjerê, canjica, moji, pajé, jerimum, que se você for olhar na origem e na etimologia, você vai ver. Há vocábulos aí que são africanos, que são tupis, que são realmente árabes, ok? Você detectou que esse vocábulo, ele é de origem tupi, J, é de origem africana, J, na grande maioria da língua portuguesa temos esses vocábulos. Ou de origem árabe, J, ok? Então, feito isso, nós terminamos aqui nossa segunda aula do módulo 2, ok? Devo pedir que você fique com auxílio de seu monitor, certo? Em continuação dessa aula, você vai fixar bem esse conteúdo, muito pertinente para a grafia correta e adequada das palavras. E não perca o próximo vídeo, pessoal. Procure não faltar, porque é sequência da ortografia. Então, se você perde, você está perdendo o conteúdo, ok? Então, fique com o auxílio de seu monitor e até nossa próxima aula.